Boa noite, professora. Boa noite.
Boa noite, boa noite. Boa noite.
Boa noite, então, pessoal. Hoje a gente vai ter a nossa última aula antes da avaliação. Então, amanhã a gente tem a nossa prova da disciplina, tá? A prova, ela vai ser baseada nas duas listas que nós fizemos, tá? E na aula de hoje, que é uma aula de revisão. Então, vocês vão ver que eu peguei os principais pontos de todas as aulas teóricas que a gente teve para relembrar e para deixar mais fresco para vocês para a avaliação amanhã. Então, é nisso que vocês têm que se basear para fazer amanhã nossa prova. As duas listas e mais a aula de hoje, que eu vou mandá-la no grupo assim que a gente terminar a aula, tá? A prova ela vai valer 8 pontos, tá? Tem gente que já garantiu 1 ponto, tem gente que já garantiu 2, tem gente que garantiu 3 devido àquela aula que poucos compareceram e eu dei o ponto extra, tá? Então, já tem alguma nota e essa nota ela vai ser completada pela prova amanhã, que vai valer 8 pontos, certo? Aí amanhã vocês vão fazer a prova, sexta-feira eu entrego as notas e aí aqueles que quiserem correção da lista ou alguma dúvida vão poder tirar na sexta-feira, tá? Quem porventura tiver algum problema em comparecer amanhã, vai fazer a prova na sexta. Mas peço que me avise para eu organizar isso aí, tá? Então, a ideia, como eu disse na aula de hoje, é justamente fazer uma revisão sobre o assunto, tá? Para facilitar para vocês, deixar mais fresco na memória, até porque foi uma disciplina que a gente teve bastante teoria, tá? Então, a gente começa essa revisão justamente com a definição que a gente viu lá na nossa primeira aula, a nossa definição sobre CEP, sobre o Sistema Elétrico de Potência, tá? Então, questão sobre o que compõe o CEP, né? Eles são compostos por complexos equipamentos e dispositivos que são distribuídos ao longo de extensões por todos os lugares. Então, a gente tem diversos equipamentos, diversos dispositivos que compõem o sistema elétrico de potência, distribuídos pelas mais diversas regiões e pelos mais longos caminhos, tá? E o principal objetivo de um CEP é justamente produção ou geração, transmissão e distribuição de energia elétrica de forma a atender os consumidores com uma energia elétrica com o menor custo possível, dentro de padrões de qualidade. E aí a gente discutiu um pouco isso, que a gente tem que aliar esses dois aspectos. Se for muito barato, talvez não se consiga um padrão de qualidade razoável. Muito caro, teria um padrão melhor. Então, a gente tem que buscar esse meio termo. O que a gente consegue entregar com o menor custo possível, com o maior padrão de qualidade possível, tá? E lembrando, existem mínimos que têm que ser cumpridos, exigências que têm que ser cumpridas para garantir um mínimo de padrão que a concessionária tem que estar cumprindo para entregar para os consumidores, que no caso somos nós, tá? Depois a gente viu
a questão das características básicas, então, de um CEP, que são equipamentos que funcionam em corrente alternada, que operam essencialmente em tensão e frequência constante, e a questão de comando, controle e proteção, tá? Então, tem dispositivos específicos para garantir comando, controle e proteção e que são extremamente importantes para o funcionamento do todo do nosso sistema, tá? Então, isso é o básico, é o mínimo que a gente tem que ter num sistema, tá? Então, para que ele funcione de forma adequada. A gente falou, vai relembrar um pouco aqui sobre essa questão de controle, proteção, equipamentos e o quanto eles são importantes, tá? E essa característica de que os equipamentos funcionam em corrente alternada e que precisam estar numa tensão e numa frequência o mais constante possível, tá? Questão que alguns erraram, tá? Eu nem tinha colocado isso, mas depois da lista eu acrescentei. Questão da utilização de máquinas síncronas. Na lista a gente teve uma questão sobre isso, questão de síncrona e assíncrona, tá? Então, bastante gente errou, então se atentem a isso. Eles usam essencialmente máquinas síncronas durante o processo de geração, tá? Então, isso é o importante nesse sentido, e são essas máquinas que vão permitir, então, a conversão da energia, seja ela oriunda de qual fonte for, a gente viu, vai falar sobre também, porque existem várias maneiras de se gerar energia, e fazer a conversão em engenharia mecânica, em energia mecânica e posteriormente em energia elétrica, tá? Então, atentem a isso. Máquinas síncronas, tá? Que na lista teve uma questão, pega ratão e vários caíram. Então, fica a dica para vocês nessa parte. A questão de tensões nominais, a gente viu vários valores em qual nível de tensão para cada etapa, mas o mais importante dessa parte de tensão nominal é justamente o fato de que existe uma lei que rege os valores que as concessionárias elas devem adotar, tá? Então, uma nova instalação tem que seguir as tensões nominais padrões deste artigo, dessa lei específica. Se forem valores fora do que está em lei, precisa ser solicitado, enviado um projeto justificando a necessidade de um outro valor, tá? E aí vai ser ou não aceitado pelo órgão em questão, mas temos uma série de valores já pré-estabelecidos em norma que podem ser utilizados, tá? Então, valores muito altos, superiores ao que está ali, tem que ser justificado para que se tenha ou não a aceitação e a liberação para a concessionária estar entregando tais valores, tá? Então, eu não vou cobrar de vocês quais as tensões que estão no artigo, qual o nível de tensão em cada etapa, não. A única coisa é que vocês saibam que as concessionárias elas têm que obedecer valores que constam previamente em artigo e que são regidos por leis, então. E aí, até então, a gente tinha falado sobre questões gerais, né, de um CEP, até chegar, então, na
na parte da divisão, tá? Então, a ideia do CEP é justamente fornecer a energia elétrica aos consumidores com um padrão de qualidade aceitável no momento em que for solicitado. Para isso, a gente tem o CEP sendo dividido em 3 grandes blocos: geração, transmissão e distribuição. Tá? A gente falou bastante sobre eles e a gente vai relembrar os principais itens que vocês precisam saber para a avaliação amanhã. Então, a parte da geração, da produção, que é justamente pegar uma energia e converter em energia elétrica. Às vezes a gente precisa ter mais de um processo de conversão de energia, mas a ideia é gerar energia oriunda de qual fonte for, então eólica, hidrelétrica, termoelétrica, nuclear, solar, enfim, e fazer com que a energia elétrica seja gerada. Temos ali a nossa primeira subestação, que vai fazer a elevação desse valor para ser transmitido pelas nossas torres e linhas de transmissão, até chegar numa outra subestação, que vai fazer o primeiro processo de rebaixar os níveis de tensão, tá? E aí iniciar o processo de distribuição até chegar nos consumidores, ou sair direto dessa segunda subestação para os grandes consumidores. Tá? Então, são esses 3 grandes blocos que a gente viu ao longo da disciplina. Então, o processo de geração justamente tem a finalidade, a função de converter qualquer forma de energia em energia elétrica. Tá? Então, é a definição mais simples e fácil de vocês saberem, que é justamente essa conversão de uma forma de energia em energia elétrica. A transmissão, que faz então o transporte da energia do centro de produção até o centro de consumo. Tá? E aí, dentro do processo de transmissão, a gente tem o processo de subtransmissão, tá? Que vai fazer, então, a transmissão de potência em blocos mais reduzidos, a partir das subestações de transmissão para subestações de distribuição, e o processo de subtransmissão também pode transmitir a energia direto para os grandes consumidores, tá? No caso, as indústrias. Questão da distribuição, então, que vai pegar a energia oriunda do sistema de transmissão e vai distribuir ela para os consumidores. E aí entra aquela questão que a gente falou bastante sobre os grandes consumidores. Eles recebem a energia da onde? Do sistema de distribuição, do sistema de transmissão. E aí a gente discutiu que isso depende do nível de tensão que eles precisam. Tá? Então, se precisam de valores mais elevados, eles podem receber direto da parte de transmissão. Se eles precisam de valores um pouco mais baixos, eles recebem do processo de distribuição primária, que a gente falou, que geralmente trabalha aqui para nós com valor de 13,8 kV. E aí eles recebem da distribuição primária, e dentro dessas empresas tem as subestações para fazer o rebaixamento dos níveis de tensão para serem usados em outros setores, e ocorre lá dentro a distribuição secundária. Tá? E aí a distribuição secundária é que vai para os médios e pequenos consumidores. Tá? Então, a gente tem essa questão em relação aos grandes consumidores, que depende
de cada um, no caso. Hein, professora? Diga. Aqui na Barra, as grandes empresas elas recebem 69 mil volts. Ali a Timac, Iara, o Polo Naval e acho que o Tecom, a Bianchini também, 69 eles recebem. Aí vai direto já do processo de transmissão, não passa pelo primeiro rebaixamento. Eu acho que elas passam ali a subestação deles é aquela da frente da refinaria. Sai dali e vai para que no caso do nosso desenho seria essa aqui, ó. Deixa eu marcar. Isso, exatamente. Ó, que seria essa aqui. E aí vai direto lá para as empresas da Barra. E aí dentro das empresas eles têm o processo de rebaixar o valor. Aí ocorre dentro de cada uma. Né? Eles têm a subestação própria deles. Isso. Aí ali que a gente vai ter o processo de distribuição sendo feito. Mas ali dentro daquela subestação, ali na frente do lado do IFE ali, provavelmente saia a linha que vai lá para a Barra dos 69 e saia uma linha de 13,8 para o resto, para alimentar os médios e pequenos consumidores, e aí tem o rebaixamento depois novamente. Ô, professora. Oi, não sei como é que ali funciona. Não, desculpa interromper, mas vem direto, a 69 não vem, todas as subestações que tem aqui em Rio Grande são para 13,8. Entendeu? Ela vem, eu acho que é da Quinta, tá? Ou Candiota, alguma coisa assim, vem direto. Não tem outra subestação para. Essa aí não passa por ali, Marcelo? Não. Ali é só 13,8, é só para baixa tensão. É média, né? Uns dizem que média, outros dizem que é alta. Média tensão. Média. Tem isso, tem alguns que dizem que 13 é média, tem outros que classificam. A gente falou sobre isso só em baixa e alta, mas algumas literaturas dizem que 13,8 é média tensão. Tudo as que vêm direto, elas pegam direto da torre, né? E ali na Tergrasa, a Tergrasa e a Termasa é que tem as duas. Tem uma subestação de 69 e uma de 13,8. Na verdade, nem poderia ter as duas tensões, né? Eram duas empresas separadas, aí depois que elas se juntaram, né? Sim. E ficou. E a Granel Química também é 13,8 e parece que eles estão fazendo uma subestação para 69, se eu não me engano. E a mais legal que tem aqui em Rio Grande é a Natanac ali, quem puder ver o corredor ali que tem ali. Eu nunca sei qual é o corredor ali que tem ali. Natanac ali, que tem até uma parte que é subterrânea, de 69. É bem legal ali. Geralmente, foi o que eu falei, geralmente o processo é em 13,8. Aí o Lucas tinha comentado que saía dali, mas então essas empresas, o 69, vem direto do processo de transmissão, que nem eu disse. Pois eu achei que vinha porque tem tem umas torres que vêm para cá também, pro lado mas aí deve ser levando 13,8. Deve ser. Deve ser levando 13,8. E o shopping ali do Praça Rio Grande, né? Ali também é 69, eles pegaram direto da torre ali, a distribuição deles. Eles pegam direto do que a gente fala que a subtransmissão não chega a passar pelo processo de distribuição, então. Isso. Mas eu não sei esse Marcelo, que tu falou ali, o corredor da coisa, nunca reparei. É o primeiro corredor ali na direita, de quem vem, tipo, pela Barra, né? E dobra naquela... É um T ali, né? Na verdade, né? Dobra no T ali, é a primeira bifurcação à direita. Primeira rua à direita.
O corredor Quando antes chegar do no Buffon. Passa o Isso, trevo, o primeiro à corredor. direita. É. Isso. Não, Ali eu eles fizeram sei tudo. onde é o corredor, mas não entrei ali, não vi essa que tu tava falando. Mas ali tem duas, né? Ali tem uma que tá desativada, que era uma casa de pedra, e agora tem uma que é toda cercada só de grade, que é a que tá funcionando, eu acho, né? Não sei como é que tá ali agora, mas ali... Pois, gastaram um dinheirão pra fazer aquelas torres ali. É a torre e subterrânea. Eles fizeram que foi por causa da fábrica do pellet que eles abriram, né? Isso, que é isso. Valeu, pessoal, pela contribuição. Mas é bem isso que eu falei. Tem o processo dependendo da empresa. Então, aqui mesmo, como vocês disseram na barra, tem processo de distribuição, que vai o 13.8, e tem empresas que pegam o 69 direto do processo de subtransmissão, e tem, pelo visto, empresas que pegam os dois, o 69 e o 13.8. E aí tem o resto do processo de distribuição sendo feito dentro das próprias subestações das empresas. Tá? Então, aqui só a questão que vocês precisam saber. Tá? Se eu perguntar para vocês o que liga o sistema de distribuição, transmissão e de geração, transmissão e distribuição, vocês teriam que responder que quem liga esses sistemas são as subestações. Qual a diferença entre elas? Que uma vai elevar os níveis de tensão e outra vai baixar os níveis de tensão. Tá? Então, não se esqueçam disso, certo? Depois, a gente viu bastante coisa numa aula sobre controle, tá? E a gente discutiu bastante sobre qual a importância da questão do controle de atuar sempre que o sistema estiver em condições anormais. Tá? Então, o controle, ele não tem que... não é que ele não tenha que atuar quando o sistema está funcionando da maneira correta. Ele está sempre atuando, mas o papel principal do controle é justamente fazer com que, em condições anormais, o sistema consiga se restabelecer da maneira mais rápida e mais fácil possível. Tá? Então, para isso, a gente tem dispositivos de controle nos mais diversos locais do sistema do CEP. A gente tem questões de proteção associadas a isso, para garantir que o controle possa estar atuando. Tá? Então, a questão do controle é importante nesse sentido. O sistema está funcionando da forma adequada, o controle está ali só observando tudo, podemos dizer assim. No momento em que alguma coisa anormal aconteceu, seja por motivo que for, aí o controle tem que entrar em ação. Tá? Tem que entrar em ação, ou ele vai desativar tal parte do sistema e religar outra, ou ele vai corrigir o sistema, vai se adaptar, mas o papel dele é fazer com que o sistema volte a funcionar o mais rápido possível, com as menores perdas possíveis. Tá? A questão do controle na etapa de geração, a gente viu que ele
ocorre sobre o sistema de regulação de velocidade, sobre o sistema de excitação. A gente falou sobre, tá? Então, a questão do controle que vai estar sendo feito na turbina, que vai regular a velocidade e a energia, pela energia suprida, questão do sistema de excitação, que vai regular a tensão. Então, a gente destaca esses dois controles que são realizados no processo de produção. Tá? Existem outros, mas os dois principais são esses. E aí a gente entra na parte de geração, então, no primeiro dos nossos 3 blocos, que a gente falou quais os riscos que a gente tem nessa fase. Tá? Então, são vários e também são comuns a todas as formas de geração de energia. Eu estou produzindo via eólica, estou produzindo via termoelétrica, hidrelétrica, enfim. Existem riscos que são padrões em todos esses. Qualquer um desses sistemas de geração que eu tiver, eu vou ter a possibilidade de ter algum problema relacionado à operação de painel de controle elétrico, manutenção das instalações industriais após a geração e instalação e manutenção de equipamentos e maquinários. Tá? Todos eles, então, eu posso ter risco para o sistema, então, de fazer uma instalação de um equipamento errado, de parar o sistema de forma equivocada para prestar manutenção, fazer uma operação errada em algum painel, prestar uma manutenção que não era para ser feita ou fazer da maneira errada, enfim. Todas esses riscos, eles podem causar problema para o sistema, mas também podem causar risco para aquela pessoa que está operando, que está prestando manutenção e também para quem está ali na volta, dependendo da consequência que a gente vai ter. Tá? Então, tem essa questão dos riscos para a gente estar avaliando. E aí depois a gente teve uma aula sobre as diferentes formas de geração, então citando várias características e a ideia do sistema como um todo, e eu disse para vocês que o que precisava ficar daquela aula era justamente a questão de vantagem e desvantagem dessas fontes de energia, e a gente teve alguns erros sobre isso na primeira lista. Tá? Então, a energia hidráulica, a principal vantagem é que se trata de uma fonte de energia limpa, com baixo custo operacional e renovação a curto prazo. E a principal desvantagem está relacionada aos danos ambientais, o impacto à biodiversidade e à população residente no local de construção das usinas, porque a gente tem que está construindo em uma grande área a usina, e aí tem questão até dos animais que ali habitam, né? Questão da energia nuclear, que a gente discutiu bastante sobre questão dos riscos que a gente pode ter, né? Mas como vantagem é que ela não libera gases por efeito estufa, que outras liberam e que são condenadas por isso. Não depende de fatores climáticos para viabilizar seu uso. Tá? Mas, como desvantagem, ela é considerada cara se a gente for comparar com outras fontes. E aí tem a questão do potencial de risco de acidentes nucleares e também
a questão do lixo, né? O que é feito com o lixo que é gerado durante o processo de geração. A biomassa, né? Então, é uma fonte de energia pouco poluente, cujos recursos são renováveis a curto prazo, mas como desvantagem tem a questão de poder impactar os recursos hídricos em virtude da demanda de água utilizada e também a questão do desmatamento, tá? Porque a gente tem algumas áreas que precisam ser desmatadas para a construção desse sistema. A energia eólica, então, que é considerada uma fonte limpa, então ela não emite gás poluente à atmosfera, então é considerada uma das mais limpas que a gente tem, né? Só que aí tem a questão que algumas literaturas trazem, da questão dos aerogeradores provocar modificação na paisagem, que para mim, falei para vocês, não é tanto uma desvantagem, para mim é maior desvantagem. Mas eu te digo assim, mas eu te digo, tipo assim, ó. Mas a hora que tu realmente te depara... A maior desvantagem, ao meu ver, da energia eólica é a questão da rota migratória de aves, que é uma coisa que gera debate, gera discussão e faz com que a energia eólica ela não seja instalada em determinadas regiões. E, professora, Oi. mas essa coisa do meio ambiente é bem complicada, né? É. Porque daqui a pouco tu deixa de produzir uma energia, claro, teoricamente mais limpa, né? Vai poluir menos o meio ambiente. E, na verdade, no meu ponto de vista, os passos se adaptam, né? Todo mundo se adapta. Eu acho que eles conseguem também se fazer uma rota diferente, né? Eles não são tão, como é que eu te falo, tão cegueta assim para não ver uma coisa daquele tamanho, né? Uma coisa assim no meio, assim, noção, né? Eu concordo contigo. Eu acho que, vamos supor, se a gente utilizasse mais a energia eólica, a gente produziria menos gases para o efeito estufa, que seria uma vantagem para o meio ambiente se comparado a outras formas de energia. Então, eu acho que teria que pesar isso. Acho que valeria mais o investimento, sim, na energia eólica, principalmente em regiões tipo a nossa aqui. Porque eu também acho que o pássaro, eu não sei como é que funciona, tá? Isso de rota migratória, se eles se adaptam, se eles não se adaptam, o que eles fazem, eu não sei, desconheço isso. Mas eu também, pensando sem ler sobre o assunto, acredito que eles, em algum momento, eles vão aprender e vão se adaptar. Acho que a gente não poderia não investir numa forma de energia que pode nos dar um retorno tão considerável e uma fonte de energia tão limpa por causa disso. Mas a questão do meio ambiente é em tudo, né? Quase todas as formas de geração de energia, em algum momento, vão ter algum problema com o meio ambiente. Uma é porque... Pode falar. E parece que aqui no Brasil tudo mais complicado, né? Nos outros países eles estão poluindo que nem... não estão nem interessados, e aqui que a gente quer tentar fazer uma parte mais limpa, não... sei lá, é complicado essa política nossa aí. Concordo contigo. Porque se a gente for parar para pensar, aí a outra, porque pode ter peixes que estão em extinção ali no local e aí não pode colocar. Aí a outra não pode porque tem risco nuclear.
A outra não pode por causa dos poluentes que são gerados, que afeta a atmosfera. Aí a outra não pode por causa dos pássaros. Quase todas elas têm algum problema associado ao meio ambiente. E aí, então tu não produz. E será que afeta tanto assim a rota dos pássaros que é melhor tu ter uma que vai prejudicar em relação ao efeito estufa, por exemplo? Que, ao meu ver, é um problema muito mais grave do que a rota migratória dos pássaros. Mas não é só nisso, né? A gente tem várias coisas aqui associadas, relacionadas ao meio ambiente e às vezes a gente vê notícia de tal obra parou por causa do meio ambiente. Ou alguém teve já algum conhecido que teve uma obra que parou por causa de alguma coisa associada ao meio ambiente. E às vezes parece, né, a nosso ver, uma bobagem que poderia ser resolvida. Mas aí foi o que tu falou, é uma política do nosso país que precisaria ser revista. Como muita coisa que precisaria ser revista, na verdade, né? Mas aí são outros problemas. E falando em questão política, para mim a energia solar é uma que não avança, já falei isso para vocês, pelas coisas que eu li sobre, que não avança mais por questões políticas. Porque não é, para quem interessa, não é bom que esse tipo de produção avance. E aí a gente volta à questão da política, que também energia solar é uma energia limpa, que poderia ser mais explorada. Tá? Mas aí não é tanto o problema do meio ambiente, mas é o problema político. A questão da energia das marés, ela é considerada uma energia de fonte limpa, que agride pouco o meio ambiente. O único problema dela é justamente questão se tiver espécies em extinção naquele local e aí não poderiam ser instaladas. E também não é muito explorado, tá? Ainda tem alguns estudos a serem feitos para poder se utilizar mais esse tipo de geração de energia. Tá? E aí as de combustíveis fósseis, então carvão, gás natural, petróleo, do ponto de vista da eficiência energética, são fontes que liberam grandes quantidades de energia, que conseguem produzir grande quantidade de energia, tem uma certa facilidade em onde podem ser instaladas, tá? E aí se tem uma maior facilidade nisso, acaba saindo um pouco mais barato para se montar a estrutura, podemos dizer assim, para gerar esse tipo de energia. Só que aí a gente tem a questão da queima desses combustíveis, liberar gás poluente à atmosfera, danificar a camada de ozônio, questão de aquecimento global e toda essa questão do meio ambiente. Então, tem uma alta eficiência energética, mas tem prejudica muito o meio ambiente como um todo, e aí não é vista com bons olhos. Tá? Depois que a gente falou sobre o processo de geração, a gente entrou no processo de transmissão, que, de forma resumida, é o processo de transportar energia entre dois pontos.
Que pontos são esses? O ponto de geração ao ponto de distribuição de um modo geral. Tá? Esse transporte é realizado pelas linhas de transmissão que a gente viu. Geralmente usa corrente alternada, mas tem a questão da corrente contínua que a gente falou, e a gente vai ver bastante sobre isso em redes. Tá? Quais as vantagens e desvantagens de cada uma, vai focar mais nisso, nessa questão da transmissão por corrente alternada ou por corrente contínua. Vimos a questão que o sistema de transmissão conta basicamente com 3 componentes: torres, isoladores e subestações. As torres, que têm a finalidade de erguer os cabos a uma distância segura do solo, os isoladores, que garantem rigidez dielétrica e suportam o peso dos cabos, e as subestações, que são as instalações elétricas de alta potência, que vão fazer justamente o processo de proteção, de controle, de elevar, de baixar o nível de tensão que a gente já vem falando. E aí aqui, o fato de poder ser feito tanto em corrente alternada quanto em corrente contínua. Questão da corrente alternada, tá? A gente teve uma questão na lista que, pelo que eu vi, assim, vários erraram, tá? A transmissão em corrente alternada, ela pode ser dividida em limites de transmissão e compensação de linhas, nesses dois, tá? O limite de transmissão, que pode ser subdividido em outros: torre, ampacidade, potência natural, efeito corona e campos eletromagnéticos. Tá? Então, fiquem atentos a isso. Se eu perguntar, a transmissão em corrente alternada pode ser dividida em que? A resposta é limites de transmissão e compensação das linhas, certo? E o limite de transmissão, que pode ser subdividido, certo? A questão da corrente contínua, da transmissão em corrente contínua, ela tem várias vantagens. Como eu disse, a gente vai se aprofundar isso na próxima disciplina, mas nesse primeiro momento eu cito desacoplamento entre sistemas, economias de cabo, usando então estruturas mais leves, tá? E a gente vai ver depois, a corrente contínua consegue fazer o processo de transmissão com mudança de frequência, 50 e 60 Hz, coisa que a alternada não consegue, e algumas outras vantagens em relação à corrente alternada, tá? Mas nesse primeiro momento, vamos ficar com desacoplamento entre sistemas e economia de cabos. Avançando, a gente entrou na parte de proteção, e aí a gente falou que a gente tem diversos problemas que podem afetar a integridade do processo de transmissão, da rede de transmissão, vários deles associados a problemas de meio ambiente inevitáveis, ventania, furacão, geada, outras condições climáticas, questão de poluição, de vandalismo. Então, aqui posso botar vandalismo, posso botar questão de roubo também, eletrocorrosão e sobretensões devido às descargas atmosféricas, que está associado, então, a condições climáticas, e alguma manobra na operação. Então, para isso, a gente tem que ter dispositivos e um sistema de proteção para evitar maiores danos quando algum desses problemas acontecer. Tá? E aí depois a gente foi para o processo de distribuição, que é o nosso terceiro grande grupo, tá? Que é a nossa etapa final do fornecimento de energia elétrica, então, que está ligado ao subsistema de transmissão, que vai efetivamente fazer a entrega da energia elétrica aos consumidores. Pode ter início, então, na subestação, que vai ser a distribuição primária, e pode ter início, então,
nos pontos de transformação, que é a distribuição secundária. Já falamos bastante sobre isso, e o Lucas e o Marcelo trouxeram exemplos disso para a gente na aula de hoje. Mas tem que ficar isso claro para vocês. Tem distribuição primária, que vai para os grandes consumidores, tem distribuição secundária, que vai para os médios e pequenos consumidores, certo? E aí a gente tem a configuração das redes de distribuição, que a gente tem dois tipos, os radiais e as malhas. O radial, que é organizado como uma árvore, onde a gente tem cada cliente como uma fonte de suprimento, mais utilizado em áreas rurais ou suburbanas, e temos o sistema em malha, que a gente vai ter ao mesmo tempo múltiplas fontes de suprimento operando em paralelo, e são usadas para cargas concentradas. Então, nos grandes centros, nas grandes cidades, que a gente faz uso desse sistema em malha. Tá? E aí, depois, já na aula de segunda-feira, a gente viu sobre vários equipamentos que compõem um CEP, inclusive eu falei que alguns deles eu tinha retirado, porque a gente vai estar aprofundando em redes. E aí eu destaquei geradores, linha de transmissão, transformador de potência, capacitor em derivação em série, reatores em derivação, compensadores síncronos, e a gente falou um pouco sobre cada um deles, tá? Além disso, a gente falou sobre a questão dos equipamentos que são mais utilizados na área de proteção, tá? E aí a gente destacou os TPs, os divisores de potencial, os transformadores de corrente, chave, seccionadora, disjuntor, relé de proteção, filtros e para-raios. E aqui eu vou relembrar só alguns deles que nesse momento são os mais importantes para vocês saberem para amanhã, tá? Que é a questão do para-raio, que até eu falei que eu desconhecia o dimensionamento disso, tá? O quão complexo era fazer o dimensionamento de um para-raio, mas que tem uma importante finalidade no sentido de proteger e de dirigir as descargas elétricas, atmosféricas, raios para o solo, tá? Então, geralmente colocado, a gente viu no ponto mais alto, justamente para conseguir exercer com uma maior precisão a sua finalidade. A questão das linhas de transmissão, tá? Então, que é o sistema usado para transmitir energia eletromagnética. Esse processo ele não é irradiado, e sim guiado da fonte geradora até a fonte consumidora, tá? E aí faz uso, então, de fios e cabos para fazer esse processo de transmissão. Que a gente vai ver, então, qual o projeto para fazer esse processo na próxima disciplina também. Alguns itens que são necessários e que a gente, às vezes, nem sabe, tá? Então, a gente vai estar se aprofundando sobre. E a questão dos capacitores, que eu falei, da importância deles, então, que são usados em subestações, redes elétricas, instalações industriais, e que tem justamente a finalidade de estar fazendo o controle da potência reativa, e que a gente deseja que não tenha potência reativa, porque quanto mais potência reativa eu tiver, menos potência ativa eu vou ter, menos potência aparente eu vou ter, no caso, e vou ter que gerar uma maior potência ativa para garantir
que o consumidor vai receber aquilo que ele precisa. Então, a gente precisa ter esse controle e os capacitores, eles ajudam nesse processo, tá? Seja dentro de subestações, seja na etapa de distribuição, seja em instalações dentro das próprias empresas, nas subestações das próprias empresas, porque principalmente essas indústrias têm que ter esse controle, porque são utilizados nessas indústrias equipamentos que fazem uso de energia reativa, e aí a gente precisa ter esse controle, como eu falei, do fator de potência de 0,93 até 1. Quanto mais próximo de 1, melhor. E aí a gente tem, então, esses capacitores com essa finalidade. Tá? Mas eles sempre têm outras aplicações, a gente pode estar considerando, mas a principal delas é justamente essa do controle da potência reativa, porque gera um custo para a concessionária. Tá? Quanto mais a gente tiver potência reativa, mais custo é gerado para a concessionária. Só que é óbvio, não é a concessionária que vai ficar com prejuízo. O prejuízo vai para as indústrias que estão fora, vamos dizer assim, do limite que é permitido. E aí elas têm que pagar por essa energia reativa. Então, o prejuízo nunca fica para a concessionária, fica para o consumidor. Tá? Então, aqui tem o que eles podem fazer, além, né, da questão da correção do fator de potência, liberar os geradores para fornecer maior potência ativa no sistema, foi o que eu disse, porque se eles conseguem fazer o controle do fator de potência, controlar a potência reativa, eles conseguem, então, auxiliar no fornecimento de mais potência ativa ao sistema, a correção justamente do fator de potência, reduzir perda na linha de transmissão. Por quê? Porque quando eu tenho muita potência reativa ali, eu tenho maior perda, então se eu reduzo a potência reativa, consequentemente eu reduzo as perdas. Questão da regulação no sistema elétrico e elevar o nível de tensão na carga. Tá? Então, temos esses itens que podem ser melhorados, podemos dizer assim, com a utilização desses capacitores, certo? E aqui, acredito que eu tenha conseguido fazer um apanhado geral de tudo que nós vimos, destacando os principais itens que vocês precisam saber para a avaliação de amanhã. Acredito eu que com a resolução das duas listas e com a aula de hoje, com o material da aula de hoje, vocês não vão ter problema na resolução da avaliação. Tá? Alguém tem alguma dúvida que gostaria de esclarecer agora, para não ficar com dúvida para amanhã? Alguma coisa da lista, enfim? A hora de fazer pergunta é agora. Amanhã, vocês sabem, eu praticamente não respondo pergunta. Professor, é só ali na 2 ali. Eu acho que tá cabos isoladores. Eu vou abrir aqui. Cabos não, torres na lista. Tô abrindo aqui só para ver qual questão tu tá falando. Só um pouquinho. Diga. Eu achei estranho não ter os cabos, né? Diz ali torres, isoladores, e tem mais um outro. Na segunda questão? Isso, na segunda. Por quem é realizado o transporte? Isso. Então, o transporte
vamos dizer assim, de energia, ele é realizado pelas linhas de transmissão. Responder isso já é o suficiente. Ah, tá. Porque aí as linhas de transmissão são compostas pelas torres, por cabos, entendeu? Mas a resposta suficiente seria que são realizados pelas linhas de transmissão. Aí se eu Ok, acho que é perguntasse mais... o que compõe, aí sim, aí a gente poderia aprofundar mais, mas em resumo seria isso. Tá, ok. Alguém tem mais alguma questão que gostaria de estar perguntando da primeira ou da segunda lista? Eu falei que a questão 5 foi uma questão que erraram bastante, que vários responderam, alguns responderam a E, outros responderam a D, mas a corrente alternada ela é dividida em limites de transmissão e compensação de linhas, né? A letra C. Mas foi a que mais erraram, tá? Foi essa questão. Alguém tem mais alguma pergunta? Vou botar aqui, então, para fazer a chamada. Sobre os participantes. Christian. Aqui, Giovanni. aqui. Eduardo. Presente aqui. Everton. O Everton estava na aula. Francisco. Não vi se o Francisco entrou hoje, acho que não. Não reparei. Isaac. Aqui. Lucas Paiva. Aqui. Lucas Guimarães. Aqui. Luiz. Marcelo. Aqui. Nicolas. Rogério e Vinícius. Professora, Diga. é que a senhora falou que a gente mais errou foi a 5. Da lista 2. Isso. Mas ali não tá escrito corrente alternada? Sim. Não, mas eu achei pelo que eu vi nos slides ali, a resposta à letra C. Se eu não estou enganado. Isso, é como achei, C. mas acho que... A Não, resposta. a letra E. Deixa eu voltar aqui. Vai que eu vou ver aqui de novo. Eu vou ver o que eu mandei para a senhora, que eu nem me lembro mais. Não, mas eu tenho aqui aqui, ó. Deixa eu compartilhar. Tá aparecendo a tela aí para vocês? Do que tá aparecendo? Da chamada. Tá, então deixa eu alterar aqui a tela para vocês verem. Aqui agora tá aparecendo, né? A transmissão em corrente alternada, tá? Ela é dividida em 2 blocos. O limite de transmissão e compensação de linhas, que seria a alternativa C. Mas muitos marcaram a E, que dizia torres, ampacidade, potência natural, mas não. A transmissão em corrente alternada é dividida em limite de transmissão e compensação de linhas. O limite de transmissão que é subdividido em torres, ampacidade, potência natural, efeito Entendi. corona e campos, tá? Foi erro de leitura, então. Foi erro de leitura.
Eu não lembro o que tu marcou, mas foi a que mais erraram, Foi aí que eu essa, marquei. Eu olhei agora. foi essa questão. Tá, ok. Certo? Obrigado. De nada. Certo, pessoal? Amanhã, então, a partir das 7 já vai estar a avaliação para vocês fazerem. Naquele mesmo esquema de responderem, vão me mandando e estão dispensados. Certo? Boa noite. Ok, boa noite, professor. Boa noite, gurizada. boa noite. Até amanhã, amanhã. pessoal. Boa noite, boa noite. Pô, Christian, respondesse a chamada, estavas no banheiro, rapaz. Ué, claro.